Deus amado, nosso Pai, aqui está o teu povo, tua igreja, tua noiva. E nessa manhã, Senhor, quando já é quase meio-dia, o teu povo está aqui porque te ama. O teu povo está aqui, Senhor, porque quer santidade, quer novas vestes, vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E eu quero te louvar pela vida, iniciativa desse encontro, a vida de cada pessoa que deixou tudo lá fora para poder vir para cá e poder, Deus amado, olhar para dentro de si, se colocar diante do Senhor, poder se avaliar e caminhar de forma elevada, de forma gloriosa, de forma santa e de forma que o mundo pode apreciar e dizer: bem-aventurado aquele que anda na direção do Senhor. Abençoe cada vida, abençoe as famílias que ficaram em casa, abençoe os sonhos, Deus, da tua igreja, abençoe os projetos, e que o Senhor mesmo esteja nos ajudando a entender a tua vontade e caminhar lado a lado contigo até o dia final. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Se você não tem Bíblia, você vai olhar para a pessoa que está do lado, você vai poder acompanhar a leitura. Apocalipse 19, versículo 7 e versículo 8. Podem ficar sentados mesmo como estão. Apocalipse 19, 7 e 8 diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Uma das figuras da igreja no Novo Testamento é uma noiva. Tem várias outras figuras. A igreja é comparada a um corpo. Lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, fala desse corpo. A Bíblia também compara a igreja como uma plantação. Isaías 5 fala da igreja como uma vinha. E tem outras figuras. E aqui nós temos a figura da noiva. É a figura que eu mais gosto. É a igreja como noiva. Mas uma noiva que está sendo adornada. Não é uma igreja, não é uma noiva pronta. É uma noiva que está sendo adornada, limpa, tratada, ornamentada, né? E essa noiva somos nós. Nós somos essa noiva. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, que Ele comprou com seu próprio sangue, que Ele resgatou e tem resgatado pelo seu próprio poder, e que, segundo a sua palavra, Ele vem nos buscar. Mas Ele não vem buscar uma igreja qualquer. Eu sempre gosto de falar que, se você olhar uma noiva, por mais pobre que ela seja, ela procura vestir uma roupinha limpa, mesmo que não seja uma roupa de buffet, né? Uma roupa de casa de noivo, mas ela procura melhor roupa, ela procura alguma joia, ela lava o cabelo, ela toma um banho, ela usa a melhor sandália, ela limpa a casa, ela se prepara para o seu noivo, ela se prepara para as núpcias, para o encontro. E essa noiva é uma figura nossa. Nós que estamos nos limpando, nos lavando, nos preparando, porque o nosso noivo, ele é muito formoso, é muito glorioso. O nosso noivo é Jesus, e ele ama essa noiva. E às vezes essa noiva não está muito limpa, não está muito preparada, não está muito adornada, não conseguiu fazer a mão, né, a manicure, a pedicure, não conseguiu se organizar a tempo, mas ele é paciente e ele está cuidando. Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre essa noiva, que somos nós, né? Homens e mulheres, aqui como igreja, que nós estamos sendo preparados para esse grande dia, para esse grande encontro, e que nós precisamos levar isso a sério. Não é uma noiva. Algum tempo atrás, eu sou muito convidada para pregar em culto de mulheres, né? Porque eu sou pastora, eu sou mulher, e eu estava, esse teatro me chamou muita atenção, porque eu fui para uma igreja ali na Barra do Ceará, e eu estava lá esperando o meu horário, e começou um teatro. E o teatro muito interessante. Entrou uma noiva perfeita, assim aos nossos olhos, né? Cabelo muito bem organizado, roupa impecável, joias, altura, né? Organização, toda aquela ornamentação. E todo aquele culto, né, de casamento. A peça era um casamento. E a noiva foi entrando, entrou com o pai, o pastor já estava lá, as testemunhas, o noivo também já estava.
E quando a noiva chegou, de repente chegou o primeiro acusador. O primeiro acusador era alguém que ela estava devendo dinheiro. E alguém estava cobrando porque ela comprava e não pagava. E o acusador queria as joias que ela estava usando para pagar a conta que ela estava devendo. Cartão de crédito, cheque sem fundo, todo aquele sistema financeiro que está no nosso encalço. E ele ia lá e arrancava as joias dela, tirava os brincos, tirava, né, a gargantilha, tirava a tiara que ela estava usando de joia, e ele levava tudo para pagar a conta que ela estava devendo. Mas de repente entrou outro acusador. O acusador era sobre a traição, porque ela era adúltera. E ela traiu o noivo. E aquele casamento era uma grande fachada. Um dos amantes dela foi lá dizer que ela era impura, que ela estava maculada, ela não era digna, e aquele casamento estava fadado ao fracasso, porque aquela noiva era infiel. E ele se apresentava como um dos amantes que ela tinha, além de outros. E aquela noiva foi começando a se desfigurar. E ele foi lá e desmanchou o penteado dela, que estava perfeito. E aquela noiva começa a ser envergonhada. E depois entra Satanás, o grande, maior acusador da noiva. E ele ali decifrou todos os pecados dela. A internet, relacionamentos quebrados, passado impuro e toda aquela parafernália. E ele pega aquela noiva e lança ela no chão. E rasga o seu vestido. E aquela noiva sai dali completamente desfigurada, humilhada, ultrajada. Eu fiquei muito impactado, porque essa é a figura da igreja. Nós somos a igreja do Senhor. E o texto de Apocalipse diz que essa noiva, ela está se aprontando, e ela recebeu, para se aprontar, ela usa linho fino, brilhante e puro. E o texto diz, o linho fino são os atos justos dos santos. Os atos justos dos santos. Você não precisa aprender grego, nem hebraico, nem inglês, nem francês. Aqui está claro. Qualquer pessoa que sabe ler, entende isso aqui. Precisa decifrar. Atos justos é as nossas atos de justiça. A forma como você acorda, como você dorme, como você se relaciona, como você vai para o trabalho, como você pega o ônibus, pega o carro, paga as contas, se relaciona, cumpre a palavra e todas as coisas que estão à nossa volta. Esses são os atos justos dos santos. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar, essa noiva. A segunda coisa que eu quero destacar está em 1 Tessalonicenses 5:23. Que essa noiva, ela é uma pessoa com 3 dimensões: corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Como eu falei para vocês, nós somos um ser com 3 dimensões. O corpo está aqui. A gente faz ginástica, academia, vai para o médico, come bem, né? Evita droga, evita álcool, evita muita gordura, muita carne vermelha. Você vai cuidando do seu corpo, entendendo que ele, pela própria natureza, ele vai se decompondo, né? Eu vou fazer 50 anos daqui a pouco. Então, não posso mais ter o vício de quem tem essas garotinhas aqui, maravilhosas. Quando elas passam, ninguém me vê. É da juventude. Eu tenho que entender, eu estou bem com a minha idade. Para mim, né, eu sempre fui muito jovem, né? Consegui manter o corpo, etc., a mente. Mas agora que os 50 anos estão chegando, eu estou com muitas dificuldades. Mas eu estou andando, estou conseguindo. Deus vai me ajudar a organizar o restante, né? Então, o corpo é isso aqui. Todos nós sabemos o que é o corpo.
cuidamos bem dele, né? Às vezes nem tanto, mas conseguimos andar. O Espírito é o que a igreja faz. As pregações, a oração, a Bíblia, né? O perdão, a meditação, isso é o que o Espírito está sendo trabalhado. Mas tem uma área da igreja que é negligenciada, é a alma. O que é a alma? A alma é onde estão nossas emoções. As emoções, desde que nós fomos gerados, não vem da nossa mãe. Os sentimentos, a forma de criação, o dia a dia, as quebras, as percas, os desencontros, os traumas, tudo isso está dentro da área emocional. E essa área não tem sido trabalhada dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja não conhece essa área. A igreja acha, na maioria dos seus líderes, dos nossos líderes, nós, como líderes, eu também assumo aqui minha responsabilidade, nós achamos que o espírito e a alma é uma coisa só. E não é. Eu conheço pessoas íntegras, dedicadas ao Senhor, ama Jesus, espera a volta dele, mas está vivendo uma depressão sem precedente. Não consegue sair de uma tristeza mórbida, de uma agonia, de uma tristeza, porque teve percas, às vezes o casamento foi embora. Eu estou convivendo com uma pessoa que está vivendo essa agonia de 1 ano e meio de divórcio, ela não consegue superar. Ela não consegue reagir. Ela não consegue entender os propósitos de Deus. Essa pessoa ama Deus, não é pecado, não é demônio. É uma agonia na alma dela, nas emoções dela. E não adianta botar a mão na cabeça, orar e repreender Satanás. Se você não vai sentar com ela, não vai ouvir a dor dela, não vai ter paciência e vai trabalhar aquilo, porque aquilo vai passar. Talvez dure 10 anos, talvez dure 15, talvez eu morra e não veja aquela pessoa em pé. Mas talvez daqui a algum tempo ela consiga reagir. É uma ferida nas emoções. E essa área as nossas igrejas não conhecem, não querem conhecer porque dá muito trabalho, e que nós precisamos enfrentar. Nós precisamos enfrentar. Em 2000 eu conheci o ministério, eu não entendia por que eu pregava tanto na igreja, eu trabalhava tanto. Eu tenho 30 anos de igreja, 14 como pastora, eu tenho 30 anos de igreja. Eu não entendi porque pregações espetaculares não faziam efeito. Eu não entendia. Poxa, meu Deus, uma pregação no céu desceu, na terra subiu, se encontrou nos ares, coisas gloriosas. E na segunda-feira a pessoa volta para os mesmos vícios, para as mesmas práticas e para as mesmas misérias. Por quê? Porque tem alguma coisa comendo a pessoa por dentro. É uma dor, é um vício, é um fracasso, é uma tristeza, uma desgraça. Só depois de 2000 foi que eu entendi que a minha igreja não estava reagindo às minhas pregações, porque havia muita dor ali dentro. Aí depois disso eu fui conhecer o Ministério da Restauração, que eu trabalho nisso até hoje. Aí eu descobri que tinha uma enormidade de pessoas que tinham sido abusadas sexualmente na infância. Muitas pessoas com tendências homossexuais, vários adultérios, pessoas roubando, pessoas mentindo, pessoas fofocando. Porque para Deus isso aí tudo é um pecado só. E aí nós começamos o quê? Nós começamos a tratar as pessoas e entender e a chorar com elas suas misérias. Nós tínhamos uma moça na igreja que ela não conseguia se relacionar sexualmente com o marido. Casamento novo, 2 jovens, 2 pessoas que se amavam, mas ela travava na hora da relação sexual. Qual era o problema? Ela tinha sido abusada por uma prima na infância, brincando. A prima tinha abusado sexualmente dela. E quando o marido começava a iniciação do ato sexual, vinha quem? A imagem da prima abusando dela. E ela travava. O casamento não sobreviveu. Mas ela se tratou na restauração. E hoje ela está no 2º casamento, lutando lá. Porque as feridas são para sempre. E eu quero dizer uma coisa para vocês. As feridas que estão dentro de nós, elas não vão sair. É o sinal da nossa fraqueza para dependermos de Deus. Glória a Deus. Porque Paulo foi o maior profeta, o maior discípulo, o maior apóstolo do Novo Testamento. Mas Deus feriu a carne dele para ele não se ensoberbecer, ele não se orgulhar. Deus deixou ele forte no poder de Deus, fraco na carne. E a nossa carne tem que ter fraqueza, porque de natureza nós somos pessoas orgulhosas.
E se nós se depender de nós, nós nunca queremos depender de Deus, porque nós não queremos ser pessoas fracas. Nós queremos ser pessoas poderosas, né? Sem depender de ninguém, vendendo saúde, tendo dinheiro no bolso, tendo todo esse negócio, viagens, compromisso, fama. Para que Deus? Deus só na hora da necessidade. Aí Deus vai fere a gente, nos deixa fraco, para a gente aprender a depender dele. É uma